Olá pessoal, eu vou fazer uma breve explicação do processo de polimento com a boina amarela. Então aqui o menino que está fazendo o polimento, que trabalha comigo, ele acabou de passar a massa de polir em cima da peça. Ele passou com um pincel. Agora você vai perceber que enquanto ele faz o polimento, ele está usando a boina branca em cima da peça e ele procura seguir o desenho da peça. Então o capu tá aqui, ó. O capu tá aqui, uma peça mais reta aqui, e aqui ele desce, tá vendo? Então ele está procurando seguir o desenho da peça. Você não precisa ter medo de fazer o polimento a hora que você estiver fazendo, porque a boina ela já é anatômica, ela vai procurar o desenho da peça, se você não forçar. Então, ó, procure sempre passar a boina no sentido do desenho da peça, como ele está fazendo aqui, ó. Ele está passando a boina levantada para pegar o desenho da peça. Quando ele for trabalhar lá em cima, ele vai procurar deixar a boina reta em cima da peça. E aí quando tem os vincos, você procura seguir o desenho da peça. Se é uma peça mais arredondada, você vai tentar seguir o desenho para não forçar a pintura do carro, certo? Olha como ele segura a máquina de polir. Ele tem uma mão aqui, ó, e a outra mão dele está aqui, ó, tá? Está ali na parte de trás. E aí não tem segredo, é exatamente isso daqui que você está vendo no vídeo. As mãos apoiadas em cima da máquina, segurando a máquina firme, sem deixar ela tremer. Às vezes, no primeiro momento que você vai usar a máquina, pode ser que ela vai tremer um pouquinho, mas é só até você pegar o jeito dela. O jeito dela é procurar trabalhar sempre o desenho da peça. Posiciona a máquina conforme o desenho da peça. Sempre que houver vincos muito acentuados, ou final da peça, aqui é o final da peça, aqui é um vinco mais acentuado. Procure não forçar a máquina, fuja um pouco, fuja dos vincos, evite ficar polindo muito em cima dos vincos, porque, por exemplo, esse carro é uma Mercedes, ela é nova, mas se você pega um carro que está com a pintura um pouquinho mais desgastada, se você força em cima do vinco ou no final da peça, pode ser que saia um pouquinho da tinta, tá? O ideal também, uma dica, já vou te dar uma dica importantíssima aqui. Quando você pega um carro para fazer, é sempre legal, antes de começar a polir o carro, olhar o carro inteiro para ver se não tem alguma parte sem tinta. Porque às vezes o carro já foi feito um polimento anteriormente e tiraram, nós chamamos, as pessoas conhecem como, pelo menos em São Paulo, conhecem como desvelar a tinta. É quando você passa a máquina e sai a tinta ou o verniz do carro, tá? Então aqui é o final da peça, ó, tá vendo? Então procura fugir dos finais da peça, evita trabalhar onde for final das peças. Um outro detalhe importante são os para-choques. Toda vez que você for polir para-choque do carro, o para-choque é feito de plástico. Se você forçar a peça a ponto dela esquentar, ela vai levantar a tinta, tá? Então essa é uma outra dica muito importante. Toda vez que você for polir o para-choque ou o plástico do carro, não force a máquina. Não deixe a máquina ali um tempão em cima, porque ela vai sair a tinta do carro, tá? Ela vai aquecer o plástico e vai levantar. Então não se força a máquina no para-choque do carro. É o que eu falei, você não precisa ter medo, você não precisa trabalhar com medo, tá? Por exemplo, você vai polir, você vai começar os primeiros carros que você vai fazer. Você vai polir um pouco mais leve, um pouco mais tranquilo as peças de lata. Quando chegar o para-choque, você vai polir um pouco mais tranquilo. E quando que você sabe se está ficando bem polido ou não? Você vai passando a máquina várias vezes no mesmo lugar, até você ver que está levantando o brilho da peça. Acho que você consegue perceber no vídeo, onde vai passando a máquina, ele vai levantando o brilho da peça. E conforme você vai levantando o brilho da peça, você vai olhando se os riscos estão saindo. Esse é um termômetro para saber se está sendo polido ou não. Depois de um tempo de você passar várias vezes a máquina no mesmo lugar, pode perceber que ele fica bastante tempo nessa parte aqui de cima. Depois ele começa a descer. Então desde o começo do vídeo ele está nessa parte aqui, ó, e é exatamente isso.
Você não precisa polir a ponto de esquentar a peça. Se você vê que está esquentando a peça muito, esquentar pouco não tem problema. Se estiver esquentando muito, é porque você está forçando muito e polindo no mesmo lugar, tá? Olha a maneira de segurar a politriz, a máquina, certo? Então segura a máquina ali de um jeito que não vá, um jeito que você consegue apoiar e que ela consegue seguir esse ponto anatômico dela, que é pegar os desenhos da peça, certo? Então, ó, importantíssimo, você vai polir sem aquecer a peça demais, você vai fugir dos vincos, principalmente os mais acentuados, para não tirar a tinta, e toda vez que tiver plástico, você vai forçar menos do que a peça. Não tenha medo. Quando eu comecei esse negócio, eu comecei o Mão na Lata, que hoje a gente presta mais de 200 serviços por mês, 200 ou até 300, já fizemos até mais do que isso, e vez por outra estamos fazendo, por mês. Eu comecei isso atendendo pouquíssimos clientes. Hoje a gente atende vários clientes em todas as partes. Esse daqui é um canal do Mão na Lata, tá? Depois você pode entrar lá e você pode ver alguns vídeos. Inclusive tem esse vídeo lá, mas não tem essa explicação que eu estou te dando. Então, quando você for fazer esse negócio, lembre-se disso. Ninguém começa grande, a gente começa pequeno. Se você ficar com medo de começar, de colocar em prática essas ideias que eu estou te passando, você não vai conseguir fazer o negócio dar certo. Quando eu comecei com isso, foi a mesma forma, eu tive os desafios, foi desafiador, eu fiquei com medo de fazer o primeiro carro. Mas é interessante que eu comecei a fazer isso quando eu peguei o primeiro carro, inclusive era de um rapaz, um oriental, um japonês. E ele trouxe o carro para fazer cristalização. Eu nunca tinha feito isso. Eu estava aprendendo a fazer o polimento e ele já queria que fosse feito a cristalização. Então eu fui lá, fiz uma pesquisa do serviço, uma pesquisa rápida, na verdade, porque eu não tinha tempo. Ele deixou o carro de manhã para pegar à tarde. E eu fiz o serviço. E quando ele veio buscar o carro, ele gostou muito do serviço. Ficou maravilhado com o serviço do carro dele. Ele chegou com o carro todo sujo, o carro estava bem feio. Na época era um Prisma, tá? Então não tenha medo de fazer o serviço. Pega o serviço, use as técnicas que eu estou te mostrando. Se for o caso, faça o carro de um parente de graça, faça o carro de um amigo de graça, o primeiro carro, o segundo carro, não sei. Até você ganhar confiança. E à medida que você vai ganhando confiança, não tenha medo de pegar os carros dos clientes para fazer. Tá? Então segue esses passos que eu estou te dando que vai dar certo, tá bom? E eu estou aberto também, você sabe, tem o nosso contato, entre em contato com o Mão na Lata, se tiver dúvida, manda um vídeo da sua dúvida lá, você com a máquina na mão, e não tenha medo, vai dar certo, você vai conseguir fazer um trabalho espetacular e vai conseguir ser bem sucedido nesse trabalho, tá bom? Sucesso, bons negócios!